Olá, olá, meus queridos amigos, começando mais um Torcida Cast, o nosso encontro semanal com convidados especiais para a gente falar de futebol, de esportes, as novidades desse esporte maravilhoso. E conosco hoje, Milton Mendes. Prazer recebê-lo, Milton. Medradão, é sempre um prazer, um abraço para os ouvintes e telespectadores do Torcida Cast. Rapaz, é curioso, né? Porque assim, às vezes bate, né? Você conhece o cara e bate assim, bateu. Eu fiz um programa com o Milton, da Hits mesmo. A gente fez lá na padaria Fruta Pão Delicatessen, lá no Pina. Exatamente. Não foi? Fizemos um programa. Depois ficamos batendo um papo e eu disse, cara, esse cara é gente boa demais. E a gente, de lá pra cá, a gente sempre se fala. Que prazer enorme, Milton, estar conversando com você aqui. Vai ser uma experiência fantástica, viu? Eu vejo teus programas, assisto, de vez em quando eu entro, falo contigo. E realmente é recíproco, foi de minha parte também. Eu vi que você é do bem também, é uma pessoa do bem. E a gente, quando tem pessoas do bem à nossa volta, vamos tentar ficar perto deles o mais possível. É bom, é bom. E assim, esse rapaz tem muito conteúdo, viu? Um vitorioso, viu? Saiu de lá de Santa Catarina, rapaz, um catarinense que veio bater aqui em Pernambuco. Como é que foi isso, rapaz? Como é que lá no começo em Santa Catarina, você queria já ser jogador de futebol, Milton? Eu sempre desenhei e sonhei ser jogador de futebol. Na minha vida. Quando eu era garoto, eu joguei futebol de salão e depois cresci, uma família de vascaínos. Meu avô era vascaíno, meu pai vascaíno. Depois tive a felicidade de jogar no Vasco, ser treinador no Vasco, ser campeão como jogador e como treinador também. Então foi uma felicidade enorme e meu pai conseguiu ver isso também. Sim, Criciúma, eu saí de Criciúma com 12 anos, 12 para 13 anos. Fui jogar no Internacional de Porto Alegre, onde tive a ajuda dos meus tios, no início lá, irmão dos meus pais. Depois tive uma rápida passagem em Fluminense, depois fui para o Vasco, onde fiz a minha escola, uma escola toda. E você chegou no Vasco que idade? Eu cheguei no Vasco com 15 anos. 16, E aí fiz a minha escola de júnior juvenil, era maravilhosa. Tinha o Romário, o Mazinho, o Lira, que beleza. Marcinho, Paulo Roberto, Souza. Lateral não? Quem era o lateral? Paulo Roberto, o lateral era eu, né? O júnior, juvenil. Mas depois, como profissional, que o Paulo Roberto veio. Mas a escola do Paulo Roberto toda é no Grêmio. Tá. Já chegou depois. Então o lateral direito era você? O lateral direito de júnior, juvenil e até um tempo de profissional. O primeiro lateral era o Edivaldo. Edevaldo, né? Edevaldo, Cavalo, lembro, sim. Depois tinha o Donato também. Depois fixaram o Donato como zagueiro. Sim. E eu fiquei sendo o segundo lateral. Depois o Edivaldo saiu, contrataram o Paulo Roberto. E ficou eu e o Paulo Roberto. Aí depois o Vink também, né? Depois eu saí, fui para Portugal. Aí entrou o Vink. Vai falar dessa história de Portugal lá. Então você muito cedo você já saiu de lá de Santa Catarina? Muito cedo. Eu era criança, eu era garotinho mesmo. Então eu tinha um sonho. A gente jogava um torneio de família lá, que chamava o Torpri, Torneio de Primos. E aí nós tínhamos um time na minha casa. Era meu pai e 5 filhos. Seu pai jogava de quê? Meu pai jogava de central, lateral direito. Tá. E 5 filhos. Era futebol de salão. Os 5 jogavam? Os 5 jogavam. A gente revezava ficava sempre um de fora e depois íamos revezando. Entendi. Mas meu pai jogava sempre. Meu pai é meu ídolo. Aí, tempos depois, surgiu a oportunidade de fazer um teste no Internacional e o meu pai deixou eu ir. Que para mim foi uma felicidade enorme, porque nós éramos uma família de 7 irmãos, 5 homens e 2 mulheres. E o meu pai deixou a gente sair cedo. Família grande, né? 7 pessoas, 9 pessoas, 7 mais. E sem contar os sobrinhos que vinham para casa da minha mãe, os tios, primos, tudo, porque a nossa casa era... Minha mãe era uma religiosa fervorosa e meu pai também, então a nossa casa era... Abraçava todo mundo. Minha mãe, Medrado, e meu pai passavam mendigos na rua, eles traziam os mendigos para dentro de casa, dava banho, dava roupa. Que maravilha. E mandava embora. Você é um coração bom danado. Nossa, minha mãe, eu via minha mãe e o meu pai fazendo isso, dando banho nas crianças, dando roupa do meu pai, roupa que a gente quase não tinha. Sim. Meu pai era um mineiro que trabalhava na mina e que criava 7 filhos. Pô. Então, imagina. Aí meu pai sempre deu esses exemplos para nós, importante de crescimento, de ajuda ao próximo. Enfim, e depois, se meu pai não deixasse esse momento eu sair, ia ser uma dificuldade muito grande para mim, né? Porque eu só pensava em jogar futebol. Tempos depois que eu me dediquei muito mais aos estudos. Sim. Mas eu queria era jogar futebol. Eu não queria ganhar dinheiro, eu queria jogar futebol no Vasco. E era o Vasco. E era o Vasco. O foco era o Vasco. E
eu era fanático pelo Roberto Dinamite. E depois nós fomos amigos, jogamos Jogou juntos, junto, né? Com ele, né? juntos, cara. E tem umas histórias bacanas dele que a gente estava sem receber, a gente fez uma viagem, depois ele perguntou para nós por que a gente não comprava as coisas. E aí a gente disse, não, não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? A gente não recebe há muitos meses aqui. Ele mandou a gente... E ele recebendo normal, né? E ele recebendo como profissional, mas a gente era júnior. Entendi. A gente estava subindo. Chegou a morar lá no... Morei embaixo 4 anos em São Januário, aquele cheiro de café. Eu morei lá embaixo Pô, olha, Mazinho, Lira... O Romário não morava, porque ele morava na Vila da Penha. Mas a molecada toda... Todo mundo lá, né? Morava lá. Carlos Germano, todos. Vamos falar muito dessa fase lá do Vasco da Gama. E tinha irmãos que queriam ser jogador profissional também? Se tornaram ou não? Não, nós tivemos a família toda gostava do esporte. Tá. Mas o único que se dedicou profissionalmente, que se dedicou mesmo à vida, foi eu. Os outros queriam, mas aí se dedicaram aos estudos e eu comecei a me dedicar mais aos estudos depois de 18 anos, 17 para 18 anos. Eu posso dizer que Milton Mendes é um cara cuja característica é a determinação? Eu acho foco. Eu sou muito focado no que eu faço. E eu nunca fui um grande jogador de futebol. Não? Não. Eu era muito focado e joguei em todos os lugares que eu fui. Porque eu sabia exatamente o meu limite. Eu tinha força, velocidade e bom cruzamento. Eu não tentava driblar, porque eu sabia que eu não tinha. Entendi. O que eu tinha? O meu forte? Força, velocidade e cruzamento. Então é aquilo ali que eu tentei aperfeiçoar sempre. E marcação, então... E aí onde fui, eu joguei. E onde não joguei, que foi em clube grande como o Vasco, eu entrava. O Lazzaroni foi meu treinador. Cheguei a ser da seleção do Rio de Janeiro. Enfim, então... Eu não era bom, mas eu era muito determinado. Entendi. O que os outros faziam uma volta, eu dava 3. Entendi. Eu vi uma entrevista do Bernardinho, ele falando assim, que o talentoso, o cara que tem talento, é um candidato ao frustrado. Porque ele sabe que é bom, e se ele não conseguir o sucesso, ele vai se frustrar. Né? E o cara que é dedicado, ele tem menos risco de se frustrar, porque ele sabe que não é bom e vai lutar e entregar tudo. Que é mais ou menos o que você falou, completamente. Né? Sabe, concordo. E os atletas, se eles entenderem que eles podem ir para campo, para o treinamento, e treinar para ganhar. Vai treinar para ganhar, vai treinar para competir, mas ele tem que... O jogo, a competição, vai ganhar para aquilo ali. Mas aquele que vai treinar para fazer toda a diferença, para ganhar tudo, ele tem que treinar diferente. Então, eu acredito que nada acontece por acaso, né? Se nós formos a história do Oscar, sim, do Senna, de todos os grandes ídolos, é uma luta de resiliência, trabalho, o Cafu. Então, cada vez mais a gente tem que se dedicar ao trabalho, porque nada acontece por acaso. Nada cai no seu colo, né? Tem que lutar, tem que lutar para buscar, sem dúvida nenhuma. É engraçado que, assim, o futebol mudou tanto, né, rapaz? E, assim, mudou até a forma de ver, a forma de admirar os ídolos. Eu assistia muito o Campeonato Carioca. E, assim, eu gostava do Roberto Dinamite e gostava do Zico. E eles se gostavam. Existia uma relação entre eles, né? Até o Edu, que era o irmão do Zico, Edu Coimbra, foi seu treinador, não foi? Foi ele que me lançou no profissional. Foi ele que te lançou, não foi? Como é que foi isso? Ele olhou pra você e disse... Foi assim... Vem cá, garotinho. Não, a gente... Engraçado que cada vez menos nos lugares está acontecendo isso, mas as equipes profissionais, elas tinham um número de jogadores e traziam sempre os júniores para completar. E a gente escolhia 2, 3, 5 e levava. E eu comecei a treinar com o profissional, porque ele estava fixando o Donato como zagueiro. Certo. E eu comecei a treinar, era o Edivaldo e eu. Certo. E o tempo foi passando. Numa situação de um jogo, que eu não lembro contra quem que o Vasco jogou, nós fomos assistir o jogo no Maracanã, porque a gente ia com o ônibus da roupa, que a gente
né, com a rouparia saía do campo, e é diferente de hoje, já tem tudo diferente, a logística já é completamente separado, diferente, já fala, o ônibus ia de São Januário, a gente ia no ônibus, chegávamos lá, nós íamos para a bancada ver o jogo, no final do jogo, juntava a roupa toda, vinha pro ônibus e nós voltávamos para São Januário, no domingo era o dia que a gente comia quentinha, que a gente, durante a semana, a gente comia num restaurante do Mazzaropi, do pai do Mazzaropi. Lembro Mazzaropi. Mazzaropi goleiro, sim. Depois jogou aqui no Náutico. Acho que jogou, né? Jogou. Ele tinha um restaurante ao lado do campo, que a gente ia perto da barreira, a gente andava, pegava ia num canto, tinha lá o restaurante dele, e a gente ia lá e comia. Nesse dia, o Edivaldo levou o 3º amarelo. E aí nós todos voltamos, comemos a nossa quentinha, e a gente comia, era 8, 9, às vezes alguns iam à igreja, outros ficavam, enfim. Fomos dormir porque no domingo não tem lanche. Sim. Nós tínhamos normalmente lanche durante a semana, mas domingo não tinha. Até então você não sabia que ia jogar? Até então não sabia que ia jogar. Aí nós fomos pro quarto. Eu já estava treinando profissional, já tinha direito de dormir num quarto que tinha ar-condicionado. Coisa boa. É uma evolução. Já estava se achando. Já estava ostentando. Com um quarto de ar-condicionado. Aí o tempo... Ficamos ali um tempo, depois desligamos a luz e ficamos ouvindo a resenha. Sim. Aqueles caras falando depois do jogo e tal. E aí foram a entrevista no Edu na coletiva e tal. Aí, o Edivaldo vai ficar fora, quem vai jogar? Não, já sabe quem vai jogar de lateral direito, vai ser o Donato, quem vai ser... Não, quem vai jogar é o menino da base, que é o menino do Júnior, que está treinando conosco, que é o Milton. Foi assim que você soube? Foi assim que eu soube. Que incrível, cara. Soube pelo rádio que ia estrear. Cara, nossa, foi uma festa no quarto, todo mundo, uma bagunça, porque todo mundo torcia um pro outro, né? Sim. Naquele tempo a gente não tinha competição, era amigos mesmo. Sim. Eu tenho amigos até hoje. Sim. Falo com eles até hoje. E foi uma festa espetacular. Então, aí aquela noite eu já não dormi, né? O coração disparado, eu dormia, acordava, eu vou estrear. O meu sonho... É sonho de vascaíno, né? Meu sonho, cara, eu tava ali... Aquela noite, aquelas 10 horas ali seguidas, foi... passando milhões de coisas na cabeça, mas a vontade de chegar pela hora do treino. E já no dia seguinte já foi tudo diferente. Eu cheguei, troquei de roupa, fui pro campo, já tinha gente para bater fotografia. Dá diferença. Já saiu uma foto minha no Jornal dos Esportes no dia seguinte. Que já é o orgulho da família, né? Sim. Então, e foi assim. Depois foi pro jogo. Até no jogo eu tive sorte, Medrado. Estreou contra o Curitiba, não foi? Contra o Curitiba. Até no jogo eu tive sorte. Tinha um ponto esquerda que era muito bom. Do Curitiba. Paulo. João Paulo, muito bom, driblador, cara. E eu pensei, pô, o cara vai me entortar. Vai se criar em cima de você. Mas o cara machucou e jogou um meia, que fazia ali e vinha pra dentro. Ficou tranquilinho. Ficou fácil. Isso me ajudou. Fui bem, joguei bem. Você era mais defensivo ou mais ofensivo? Eu era um jogador mais ofensivo. Eu corria muito, não era muito marcador. Depois aprendi a marcar na Europa e aí fui ser mais duro, porque eu tinha força física. Eu só não sabia porque a minha principal característica era velocidade e cruzamento. Então, aqui no Brasil, aí a gente se dedicou só praticamente isso. E aí eu perdi um pouco, aprendi mais a marcar, me posicionar na linha de 4 em Portugal. Isso foi 85, foi? 86? Que eu estreiei? Sim. 86, 85, eu acho. Acho que foi 86, Eu fiquei, e depois só fui embora em 87. Você foi no Criciúma, depois voltou... Só no Campeonato Brasileiro. Por que você foi no Criciúma? Porque me emprestaram pro Criciúma. Eu era de Criciúma. Sim. E aí tinha um diretor lá que gostava muito de mim. E me levou emprestado. Eu fiz um campeonato bom. Aí regressei pro Vasco. Aí depois você foi para Portugal. Depois que eu fui para Portugal. E depois fui campeão novamente com o Lazzaroni como treinador, que começou o Joel, depois veio o Edu. Mentira, começou o Edu, depois veio o Joel e depois o Lazzaroni. Acabou o Lazzaroni. Isso 87. 87. O primeiro semestre de 87. Sim. Aí eu fui para Portugal. O time do Vasco ali, quem que era? Você? Poxa, lembra de todo mundo ou não? Lembro de todos praticamente. Olha, o goleiro era Cássio. Cássio. Vulgo Jegão, o apelido dele Jegão, era Jegão.
Ele e o Dinamite. Falar em apelido, seu apelido era MacGyver por quem? Não, meu apelido era MacGyver lá em Portugal. Portugal. Aqui no Brasil, meu apelido era Galo Cego. Galo Cego? Galo Cego, Mr. Magu. Porque eu tinha miopia. Entendi. Depois, mas incomodava, não? Muito. Era? Eu não sabia. Eu não sabia, mas eu tinha dor de cabeça, não enxergava bem, eu não sabia. Entendi. Você jogava sem óculos, sem nada? Sem nada. Depois que veio a lente, aí entendi. eu tive, parece que mudou o mundo pra mim. As cores apareceram. Aí mudou o mundo pra mim. Entendi. Quase 19 anos. Entendi. Que eu fui colocar. A primeira vez que eu coloquei uns óculos, eu parecia que eu ia desmaiar. Curioso, né? Faz 19 anos e você até anos. então... Eu tinha miopia e astigmatismo grande. Grave, já grave. Entendi. E eu consegui ser profissional assim, olha como Deus é bom. Aí, rapaz... Acácio, você... Acácio... Quem que era a zaga? Lateral direito, Paulo Roberto Paulo Roberto tinha chegado já, certo? Depois, era Donato... Sim. Fernando, Moroni... E tinha um outro, que eu já não lembro. Tá. Lateral esquerdo, tinha a primeira fase, foi Pedrinho, da seleção. Sim. Depois Mazinho e depois Lira. Lira, lembro do Lira, também jogou muita bola. Lira. Força, meio campo, né? Meio campo era... Pegasse Zé do Carmo não, né? Dunga, peguei Zé do Carmo. Também? Dunga, eu conheço bem o Zé do Carmo. Sim. O meio campo era Dunga, Giovani e Luiz Carlos Martins. Lembro, veio do Inter. Jogava muita bola. Grêmio. Grêmio era? Grêmio. Jogava muita bola. Luiz Carlos Martins, a gente chamava ele de barriga de pastel. Ele tinha uma barriguinha assim, chamava barriga de pastel. Mauricinho, Roberto e Romário, e depois no lugar do Mauricinho veio o Tita. Mauricinho, né? O Tita. Roberto e Romário. Depois, Romário menininho, né? Romário, a gente era do Júnior junto, juvenil, o moleque era... Ele era um raio. Já marrento, não? Muito. Já era, né? Mas era o jeito dele. O jeito dele, né? O estilão dele, né? Ele é um cara bacana, assim, distante, mas amigo, quando é amigo, gosta. E nós éramos bem amigos. O primeiro carro que ele comprou, ele foi me buscar na concentração pra gente dar uma volta. Ele tinha um Chevette hatch, begezinho assim, ó. Sim. Mas lógico que o tempo afastou, né? Hoje você não tem mais contato com ele, né? Eu tenho menos. Se encontrar, ele menos, falo com ele, às vezes temos amigos em comum, mas falamos menos. No tempo o mundo distanciou-se, tomamos vidas diferentes. E também você tem essa identificação com o Vasco da Gama, obviamente como jogador, mas aí você tomou essa decisão de ir para Portugal. Isso foi uma coisa pensada? Isso foi uma coisa que aconteceu na sua vida? Como é que foi isso? Porque você foi e não voltou mais. Foi assim. Logo que eu ouvi uma coisa hoje que é muito bacana. A gente, um milionário que está na sala VIP, ele quer ter, ele está na primeira classe, ele quer ter um avião para ele. O cara que tem uma Porsche, ele tem uma Mercedes e quer uma Porsche. Então a gente quer sempre algo mais. Um pouco melhor, eu já tinha conseguido jogar no Vasco. Sim. Agora eu queria ir para a Europa, né? Queria carimbar na sua carreira, Europa. Queria ir para a Europa. Surgiu essa oportunidade de ir para um time da 2ª divisão de Portugal. Loletano. E aí fui para o Loletano, lá fiz um contrato de 4 anos. Na verdade, a gente foi para fazer teste. A gente não sabia. A gente saiu do Vasco e fomos fazer teste. Mas a gente não sabia. Chegamos lá, achamos que estava tudo certo, fomos treinar e graças a Deus todos... Era mais ou menos o que eles foram 4. Foram 4, foi? Fui eu, foi o Pagani, o zagueiro, que jogava no América, foi o Maurinho do Fluminense, o Maurinho... Lateral direito, não? Não, era um meia. Meia. Acho que o Maurinho depois voltou, não foi? Voltou. Né? Voltou. E o Zé Carlos, o volante que era do Santos. Tá. E todos ficamos jogando. E fomos bem, e as coisas andaram. Fizemos um contrato de 1 ano e depois dá pra ganhar dinheiro, mais 3. Não, eu ganhava quase nada no Vasco. Eu fui no pra lá Vasco? Ganhando mais. Certo. Eu fui pra Mas lá, não era nada de absurdo naquela época? Antigamente não ganhava dinheiro, Medrado. Nem na Europa? Eu ganhava um pouquinho mais. Entendi. Porque o dinheiro brasileiro, eu estava num time de 2ª divisão. Sim. Ganhou um dinheirinho, começamos a ganhar um dinheirinho depois. Sim. Depois desses 4 anos que eu saí para ir para o time da 1ª divisão. Sim. Já daí com o estatuto diferente. Aí Loletano, depois você foi para Beira-Mar. Fui para Beira-Mar. Belenense. Fui pro Belenense, comprado pro Belenense. Aí já mais... Já com outro estatuto. Aí já dava para comprar um carrinho bom, né? Aí já dava para comprar até uma casinha. Uma casinha boa, né? Aí depois fui pra Madeira.
Aí foi quando eu saí do Belenense e fui para Madeira. Foi quando você se apaixonou por Portugal? Ou não? Foi no momento, eu me apaixonei primeiro pela minha mulher, né? Casei. Lá? Não, a minha mulher é gaúcha. Aqui. Tá. E aí, quando a gente constitui família, porque quando a gente é um nômade, eu saí do Rio de Janeiro, fui para Portugal, fui para o Algarve, saí do Algarve, fui para Lisboa, saí de Lisboa e fui indo. Sozinho? Tá valendo. E depois, quando chega a mulher, a gente já começa a ver a coisa de outro prisma. Aí vem um filho. Sim. Aí a gente já começa a ganhar raízes. Sim. Foi acontecendo assim. Meu primeiro filho nasceu na Madeira, depois nasceu a menina, e eles foram ficando amigos, e a gente ganha, cada vez aumentando o nosso... Enraizando lá, né? Aumentando o nosso laço de amizade. Sim. E foi crescendo. Você tem um casal? Eu tenho um casal, um menino e uma menina. E eles moram lá em Portugal? Moram lá em Portugal. Família lá e tal? Todo mundo tá lá. Tem mais raízes lá do que brasileira, por exemplo. Assim, não volta mais no Brasil. Voltaram ou não? Eles? Eu volto mais que eles. Eles né? vêm de vez em quando. Eles têm a vida deles lá, sempre né? moraram os lá. amigos lá, tudo. Eles só têm os tios. Entendi. Familiares aqui, né? Entendi. E eu como tenho meus irmãos, eu tenho uma ligação com meus irmãos, então não consigo acaba vindo mais. Entendi. E assim, assim foi. Aí comprei minha primeira casinha lá em Portugal. E depois a gente foi ficando, e agora quando vê já não consegue mais sair. Agora já comprou a 100ª casinha, aí já tá mais difícil de tirar esse lado. A gente vai conquistando assim amizades. Não é nada monetário que faz a gente... Eu acho que é mais a cultura também, né? Assim, a gente vai se acostumando com a forma de viver do português, né? Sim. Eu amo o Brasil, eu amo o Nordeste, eu amo o Recife. Mas você vai para lá, é diferente. É diferente, né? Tudo parece mais calmo. Parece que anda mais devagar do que aqui. Entendi. Parece que aqui é tudo muito rápido. Aqui é muito agitado, né? E lá parece que a coisa anda mais devagar, você tem tempo de levantar. A cidade você quase não pega trânsito. Sim. Tudo muito pertinho, dá para fazer... Você brilhou mais em que time lá em Portugal, que você gostou mais de jogar? Que eu gostei mais de jogar? Lá em Portugal. Cara, eu tive bons momentos no Beira-Mar, no Loletano, no Loletano eu tive jogos de fazer 4 gols num jogo. Foi? Como lateral? Lá você passou para volante, não foi? Lateral, como lateral. Isso que os 4... Se o tempo era outro, o tempo de tecnologia, de internet, poderia ter sido uma carreira mais visibilidade. O Mourinho. Mourinho me deu bem com o Mourinho. Eu tive uma possibilidade de ir para o Porto quando o Bobby Robson estava. Tá. E eu estava no Beira-Mar. Acho que era o Beira-Mar. Já não lembro direito. E o Mourinho foi ver um jogo meu e ficou para conversar comigo depois do jogo. Gostou? Naquele tempo, a gente não era como hoje, acabou o contrato, vai embora. Naquele tempo tinha um contrato. Ficava preso. Né? A lei do passe. Aí não tinha que pagar a lei do passe e tal. Depois que veio a lei Bosman que liberou tudo. Tá. Mas naquele tempo não tinha. Então a gente... E começamos a conversar e ficamos... E acabou que não deu. Não fui. Há 4 anos atrás, nós estávamos fazendo uma reciclagem, porque a reciclagem é cada 2 anos que você tem a licença UEFA, você tem que fazer a renovação. Você tem a licença UEFA, né? Eu tenho, Pro. Tá. E temos que fazer a renovação dela. A renovação delas temos que fazer 16 horas, ou 18, muitas vezes até 20, de horas para renovação. E nós fomos um curso em Vila Nova de Gaia. E o Mourinho tava lá. E aí ele veio e me deu um abraço, e eu tava com um amigo meu. Aí ele disse, olha, esse aqui se joga hoje, ficava milionário. Até porque assim, é até bom esse tema, porque assim, o que aconteceu com os nossos laterais? É difícil você ter um lateral hoje bom no Brasil. Assim, quando se tem, as características são outras do que se tinha naquela época, né? De velocidade, precisão no cruzamento, né? A própria forma de triangulação, fazer 1-2, receber na frente. Você não vê mais isso hoje. Eles treinam muito mais o generalizado do que o específico. Entendi. Muito mais... Agora, quais são os grandes batedores de falta? Não tem mais, né?
Aí você via... Mas isso é porque o treinador, porque a fisiologia não deixa, é porque o jogador não quer, é preguiçoso, é porque o técnico não quer, porque quando acaba o treino o cara quer ir embora, não quer ficar além do horário, é por quê isso? Não, mudou a forma de trabalho, né? Lógico que tem uma infinidade de situações que a gente poderia enumerá-las. Sim. Mas, para mim, o fator principal é justamente isso. Treina o geral. Pouco o individual. Pouco. Antigamente nós tínhamos o da Maravilha. Pouco mal com os pés, mas muito bom de cabeça. Sim. Né? Tinha o Reinaldo, que era muito bom com os pés. Ou seja, tinha uma característica muito boa. Hoje os caras correm bem, mas finaliza. O que é o forte dele? Eu costumo ver um jogador, quando eu vejo, aí eu olho para ele e digo assim, qual a principal característica desse jogador? É o que eu costumo ver. A principal característica dele é a velocidade, o chute, o cabeceio, o domínio, marcação. O que ele tiver de melhor, a gente vai tentar explorar aquilo cada vez mais. Porque hoje o jogador está muito... É bonzinho um pouquinho em tudo. Não é muito bom em alguma coisa. Entendi. Não sei se faz sentido para ti. Sim, concordo plenamente. E falta esse treinamento específico que você desenvolva especificamente o cara com características natas dele, né? Vai fazer coisas diferentes. Sim. Olha, sim. O Milton era o quê? O Milton era um velocista que cruzava bem. Sim. O que ele tinha de bom? Velocidade e cruzamento. Sim. E ele consegue jogar noutra posição sem ser lateral? Talvez um volante. Não sabia marcar muito bem, então menos. Um 8 que faça box to box? Pode ser. Que não seja um jogador de drible, aí sim poderia encaixar. Então, essa é a forma que eu vejo. O que eu posso tirar do Medrado jogando na posição dele? Mas, secundariamente, aquilo ali, o que eu posso tirar melhor dele? É assim, mais ou menos, que eu olho pro leque de jogadores que eu tenho. E aí você foi jogador de futebol e chegou um momento que você disse, não, eu não quero mais jogar. Agora eu quero comandar. Eu vou ser treinador. Não, foi mais ou menos... Como é que foi isso? Não foi nada pensado também. Foi assim. Estava chegando o final da minha carreira. E aí eu vendo que... Você tinha que idade? Eu tinha... Quando comecei a pensar em fazer isso, eu já tinha 30. Eu joguei até 37. 37 ainda? Porque naquela época não se jogava tanto, não. Só com a sua disciplina para conseguir fazer isso. E olha que eu tive lesão de cruzado. Mas eu era muito determinado, como eu te disse. Hoje, sempre foi magrinho ou não? Eu tenho 60 anos. Tá bem. Treino todo dia. Dá pra gente marcar um padelzinho pra jogar, né? Marcar. Medrado, aí o que eu gostava era a dedicação que eu tinha, né? Muito grande, e eu pensei, como é que eu vou ser, o que eu vou fazer, qual é o meu próximo passo, né? Aí vi que todos os treinadores portugueses estavam migrando e fazendo os cursos. Certo. Então eu comecei a pensar, você queria continuar no futebol? Continuar no futebol. De alguma forma? Eu disse, então vou me preparar para um dia eu ser treinador. E comecei. Ganhei o primeiro nível porque eu tinha sido atleta profissional. Ganhei o primeiro nível, eles me deram o primeiro nível. E depois eu fiz o segundo. Depois treinei uma equipe pequena de lá. Comecei treinando em Machico. Machico, não é? Meu primeiro clube foi o Machico. Terminou jogando também lá, né? Terminei jogando lá. E aí começou. E cheguei a ser jogador e treinador, assistente. Eu jogava e era assistente. É bom que você não se barrava, né? Não, mas eu era auxiliar. Eu era treinador auxiliar, não era principal. E aí, tempos depois o treinador saiu e ele me convidou e eu disse que não. Aí veio um outro treinador que ele disse, ou tu fica jogador, ou tu fica treinador. Eu preferi ficar jogador. Ficou jogador ainda. Prolongou a carreira toda. Aí acabei aquele ano, e aí no ano seguinte eu fui ser treinador numa equipe pequenininha lá, que era um bom sucesso de lá. De lá, né? Aí fizemos um bom campeonato, aí surgiu a possibilidade do presidente do Marítimo, que ele andou num ano conturbado, e eu tinha uma amizade muito boa com ele, tenho até hoje. E aí ele estava perdido, que não tinha, assim, treinadores para levar para o Marítimo. E eu liguei para ele um dia e fui e falei do Antônio Lopes. Aí ele disse, fala com ele e vê. Liguei para o Antônio Lopes. O Antônio Lopes foi meu treinador no Vasco.
Aí ele disse... Delegado Antônio Lopes. Fera. Sério demais, né? Nossa, um homem... Faz até a falta. forma de falar, ele era imponente. Incorporava, né? Incorporava. Ele era... E passava uma segurança muito grande, sabe? Não sei se é a forma dele... Ele era duro, mas ao mesmo tempo compreensivo. Sim. Metia aquele calçãozão dele. Mas tinha muito jogador que usava calçãozão aqui, né? Bonito não dá pra dizer que era não, viu? Ele era uma... Estilinho. Ele era uma figura, cara. Aí, falei com o Lopes disse, Milton, eu não posso. Pô, mas o Lázaro tá aí parado. O Lazzaroni tinha sido meu treinador também, eu me dava bem com o Lazzaroni. Sim. Aí, peguei e liguei pro Lazzaroni. Lázaro, tem uma situação aqui, não sei, porque ele tinha me dado o aval para falar com o Lopes. Sim. Mas não tinha me dado o aval para falar com o Lazzaroni. Mas eu, na mesma hora, liguei. Sim. Ele me deu, falou e eu liguei. Aí, Lázaro, Milton, tá, aquela coisa, né? Sim. A gente tinha trabalhado junto, Sim. tinha se dado bem. Ele virou para mim e disse assim, eu virei para ele e disse assim, Lázaro, tem uma situação assim, não falei com o presidente, porque aconteceu isso, e contei a verdade. Sim. Eu vou falar com o presidente e... O que você acha? Ele perguntou para mim, tu acha uma boa? Eu disse, eu acho uma ótima. Clube bom, Portugal, primeira divisão, vai voltar o cenário, cara. Sim. Isso já era... Isso foi em 87. Não, 2007. 2007, 87. 2003, mais ou menos, você foi quando você parou, né? Não. Para aí. 2007 eu saí. Mais chique você ficou 2003, 2005. Exatamente. 2006. Tá. 2006. 2006 o Lazzaroni entra e aí 2007 sai. 2007 que a gente vai para... Bom Sucesso ou para a Arábia? Não, que a gente vai para Portugal. Para o Catar. Catar, tá. Aí foi... Cheguei. Sim, mas peraí, ele chegou e você ficou como auxiliar dele, foi isso? Fiquei como auxiliar dele. Ah, tá, do Lazzaroni. Tá. Exatamente. Aí vem que entra a história legal. O presidente, eu disse assim, presidente, cheguei no presidente, olha, presidente, não, o Lazzaroni, o Lopes não dá. Sim. Mas eu tenho uma solução ainda melhor. Aí eu pedi pro Lazzaroni me mandar os currículos dele todo e tudo, e já tinha imprimido tudo. E o Lazzaroni teve uma bela história, né? Assim, foi seleção brasileira, né? 90 e tal. De currículo ele era melhor que o Antônio Lopes. Sim. Copa do Mundo. Sim. Aí ele pegou, começou a olhar, eu conheço o velho. Sim. Começou a olhar. Você já viu o brilho no olho dele? Já gostou, mas depois ele já começou a fazer conta na cabeça, né? Começou a fazer conta e tal, virou... Aí eu disse, eu estava à espera de arranjar um defeito. Já ele vai dizer um defeito. Para poder baixar o valor, né? Por que ele fica pouco tempo em todos os clubes? Presidente, Brasil, você sabe como é que é difícil, não é fácil. Mas agora eu vou dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor me botou para sentar aqui com o senhor, e a gente confia no que eu estou dizendo, o senhor está precisando de alguém que tenha um bom discurso forte, um cara que seja firme no vestiário, que saiba conduzir, esse é o cara. Esse é o cara. Ele tem um discurso muito forte para todo mundo. Ele vai deixar todo mundo encantado com ele aqui. E você, na verdade, embora tivesse uma carreira longa como jogador, para você estava começando uma carreira como treinador. Meu primeiro clube profissional. Então foi extremamente importante para você, né? Muito. E aí eu vou dizer que o que aconteceu bacana nisso aí. Aí ele virou e disse assim, mas, Milton, e o salário? Eu disse, presidente, quanto é que o senhor quer pagar? Quanto é que o senhor quer pagar? Quando o senhor quer pagar, deixa que eu converso com ele. Aí ele disse assim, deu lá um valor. E eu disse assim ao presidente, eu acho que isso é pouco. Mas eu acho que ele vinha por aquilo. Eu acho que isso é pouco. Mas o senhor disse, para mim, eu vou defender o senhor como se fosse para mim. Tá. Aí ele assim, Aí eu disse, mas tem um porquê. Ele disse, qual é? Porque eu quero ser o auxiliar dele. Ele disse, tá bom. Se tu conseguir trazer ele daqui até aqui, eu coloco você. Eu coloco você. E pronto, e foi assim. E assim você começou como auxiliar? E assim que eu comecei. E aí eu tava... Vocês foram para a Arábia juntos também? Ele me levou para o Catar. Fiquei 6 anos com ele lá no Catar. Pô, um aprendizado bom também lá, né?
Aprendizado bom também lá no Catar. Foi extraordinário. Foi uma das maiores escolas que eu tive, foi lá, porque desenvolvi o meu inglês, desenvolvi outro tipo de cultura que eu nunca tinha visto, um luxo assim extraordinário. Incrível, né? Conheci coisas que eu nunca imaginei na vida. Sim. Nunca imaginei na vida coisas assim extraordinárias, gente com nível extraordinário em todos os sentidos, inclusive financeiro. Coisa assim. E quando é que você se separou do Lazzaroni, assim? Se tocou sua vida? Na verdade, quando ele vai para a seleção, ele é chamado para ir para a seleção e quer levar todo mundo. Sim. Mas aí naquele momento ele não consegue levar, ele deixou eu e outro. E naquele momento já começou porque separar um pouquinho. Porque ele vai para a seleção, ele queria nos levar. Mas ao mesmo tempo o clube não queria que saísse todo mundo, queria que deixasse alguém que continuasse o trabalho. Sim. E foi assim. Aí ele foi para a seleção, depois ficou 1 ano e meio na seleção. E depois, quando ele volta para o Qatar Clube, eu já estou saindo para outro clube. Para um clube de lá da 2ª divisão, que acabamos por subir de divisão. Depois eu começo a minha história aí no Brasil. Aí você começou no Paraná aqui, foi? Não. Foi, meu primeiro clube foi o Paraná Clube. O Roque Júnior me ligou. Roque Júnior? Roque Júnior era o diretor esportivo lá. Aí ele chamou para lá. Me convidou, fizemos 2 ou 3 entrevistas, conversas. Expliquei para ele. E aí foi um clube assim extraordinário, uma torcida gigantesca, mas aqueles problemas que tu sabe. Paraná não vive um grande momento até hoje, né? Muita briga política, né? Nunca conseguiu. Eu teve momentos que jogadores grandes aí no futebol, que estão hoje grandes, que eu tirei dinheiro para eles comerem, porque os caras não tinham dinheiro. João Ricardo, por exemplo. Lá no Paraná, né? João Ricardo, por exemplo, Aí você já tinha uma situação financeira bem estabilizada, né? Eu já tinha ganhado por toda a sua história, bom, né? Eu já tinha ganhado um trocadinho bom lá no Catar. Porque o resto, a minha vida, eu tinha acabado a minha carreira, porque eu sempre fui poupadinho, e depois a minha mulher me ajudou ainda a poupar muito mais. Sim. A gente acabou com uma situação financeira mais ou menos boa. Sim. Mas depois eu me meti num negócio de polpa de fruta, de exportação, e perdi muito dinheiro. Foi mesmo, foi. Vixe, Maria. Então, metade da tua carreira foi embora com as polpas, foi isso? Vixe, Maria, rapaz do céu. E aí pronto, aí depois eu vi que eu não tinha jeito para aquilo. Aí me dediquei a 100% mesmo no esporte. Mas foi logo que eu acabei de jogar, quando eu fazia paralelamente esses meus cursos. E foi onde que teve esse... Aí depois de Ferroviária? Ferroviária foi extraordinário. O Paraná Clube também foi bom. Foi pena. A gente chega primeiro lugar entre os 8 e depois começa os mata-mata. Nas quartas de final, né? Mata-mata saiu, não foi? A gente pegou Estadual. O Atlético Paranaense na casa dele, no Janguito Malucelli. Demos 3-1 neles. E aí tínhamos o jogo em casa essa semana toda. Os jogadores ficaram quando eles não treinam, como é que é? Recesso? Não, folga? Greve. Fizeram greve, foi? Fizeram greve. Putz, salário atrasado. E eu já tinha matado 3 greves. Antes eles já tinham feito. Entendi, você conseguiu Aí contornar. eu dizia, rapaziada, vamos lá, vamos focar e tal. Nesse dia, quando eu cheguei no treino, os caras não vão treinar, greve, os caras estão ali. Semana, se a gente ganha do Atlético, a gente ia final, Entendi. Se ganha, praticamente é pra final, né? Bastava empatar. Entendi. Bastava empatar, porque a gente ganhou 3-1 ou 2-1, já não lembro. Bastava empatar. Entendi. A gente ia pra final. Eu quero acelerar porque eu quero chegar no Santa, tá? Senão, e tua carreira é muito longa. Ferroviária, Atlético Paranaense. Ferroviária foi a melhor de todas. Porque eu peguei o clube do zero e conseguimos construir a equipe. Do zero, que eu quero dizer, sem plantel. Sim. Construímos um plantel e fomos campeões com 3 rodadas de antecedência. A2 de Paulista, não foi? 3 rodadas de antecedência, fomos campeões. Boa. E aí eu nem acabei e fui pro Atlético Paranaense. Aí Atlético Paranaense, depois Japão. Aí deixa eu chegar aqui em Recife, não, não chego. Vambora, vai. Tá muito longe a viagem, deixa eu acelerar aí. Aí você chegou no Santa Cruz. Quem te trouxe pro Santa? Teninho? Primeiro, quem me ligou foi o Ataíde. Ataíde, sim. Primeiro a me fazer contato foi o Ataíde. Já conhecia, não, né? Não. Tá. Parceiro, não sei o quê. Ataíde, gente boa demais. Nossa senhora, eu amo o Ataíde. Gente boa. Alguém
Disse que eu tinha problema com a Ataíde. Nunca, não sei, alguém aí disse que eu tinha... Já teve alguma coisa? Algum momento? Nunca, zero. A Ataíde é do cara que eu mais amo, é o Ataíde. Quem é que consegue brigar com ele, ele? É isso que eu ia falar. Quem é que consegue brigar com a Ataíde? Ele tem um jeitão Pra dele, já, mas... se alguém briga com ele, e não briga, pô. É um cara maravilhoso, mano. Aí, ele me liga, fala comigo e tal. Falamos uma vez ou duas, falamos um pouquinho do plantel. Isso foi 2016, né? 16. Falamos um pouquinho do plantel. Aí ele disse que tem um jogo que vai passar à noite. Que era... do estadual, né? Era. Tá. Eu vi o jogo, aí eu disse, meu Deus do céu, não vou. O time é ruim. Não vou. Olhei os nomes, pô, tinha uns nomes bons, mas eu olhei, pô, não vou. Não dá. Não vou. Não vou me queimar. Já Não, tinha vindo um trabalho bom, Japão, Atlético Paranaense, não vou. Aí disse pro Taí, não, olha, vi o jogo, não vai dar, cara. Vamos deixar pra outra oportunidade e tal. Quem me liga? Tininho, conversa pouco. Pai! Real Madrid, Barcelona. Começou longe. O bicho eu adoro o Tininho. O bicho tem um poder de persuasão bom. Tá. E ele tem uma visão muito boa do jogo. Sim. Entende? E vai. Já me deixou em dúvida. Meu, o time é bom, nós precisamos de alguém firme. E tudo que ele falou era verdade. Precisamos de alguém assim, tu vai chegar, tu vai fazer isso, a gente vai te dar... Eu disse assim, o que vocês têm para mensurar? 2016. Para fazer a mensurar o trabalho, para a gente saber o que a gente está fazendo. Não, a gente não tem. Não, nós temos que ter alguma coisa. Eles compraram o Catapult, cara. O clube comprou o Catapult. Então, já mostrou, ele disse assim, a gente compra. Aí eu disse, pô, tá blefando, né? Compra. Se comprar, eu vou. Aí, vou pedir alguma coisa. Quanto é que vocês querem pagar? Tanto. Não, disse, por isso não vou por isso. Pedi para não ir. E eles dão. Aí eu vim, e aí as coisas se encaixaram. Cheguei aqui, tive a sorte que Deus estava do meu lado, que rapidamente eu detectei o problema do grupo. Você era o cara certo na hora certa para o Santa? Eu acho que ele encaixou perfeitamente. O perfil seu era o adequado para aquele momento. Talvez se tivesse um outro treinador que não tivesse o seu perfil, o Santa não tivesse conseguido sucesso. Não diria assim, mas eu acho que tudo conspirou a favor. Tá. Eu na segunda semana, eu detectei o problema que tinha. Sim. Porque o grupo estava dividido. Sim. O grupo estava dividido por um problema qualquer, que foi de uma entrevista que o João Paulo deu, e o grupo estava dividido. E eu entendi aquilo, fui buscar num lado, fui buscar no outro. Aí eu disse, é aqui que eu vou atacar. Porque eu acredito que todo vestiário, ele tem que ter um foco. Ele tem que ter um foco para alguma coisa. Quando eu chego, depois nós vamos chegar mais adiante, né? Mas quando eu chego no esporte, eles estavam focado no dinheiro. Sim. Então, eu mudei o foco. Sim. Então, a gente não recebe, a gente isso, nós somos uns coitadinhos, estava focado ali. No Santa Cruz, eles estavam focados no problema. Aí, um fala isso, o outro fala aquilo, então estavam separados. E aí, meu amigo, fiz uma reunião e botei em prato limpo. Por que tu falou isso? Por que Aí, a partir dali, meu amigo, a gente começou a... E aí, a coisa começou a andar. E a segunda reunião que a gente tem, que é um jogo lá em... Ceará não, né? Ceará, Sim. eu acho. Sim. Fizemos lá uma conversação que a gente, todo sábado, antes do jogo, a gente fala um pouco do adversário. Sim. E conversa um pouco. E esse dia eu decidi, não vamos falar, nós vamos falar de nós. Tá. Falar cada um pouco de si. E começamos a falar, chegou uma hora que tá todo mundo chorando, cara. E aquilo, meu amigo, deu uma a gente... Quem eram os líderes daquele time? Dani Moraes? O Dani, era o Grafite. O próprio João Paulo tinha uma certa liderança. João Paulo tinha uma liderança muito mais de trabalhador do que propriamente falando. Sim, mais operário. O Grafite era de exemplo, por história, o Dani também. O Dani já era um cara mais determinado e chamava atenção. O Dani era muito próximo de mim, eu dizia, Dani, me ajuda nisso, o Dani ia. O Dani foi o cara que mais me compreendeu. Sim. Tanto é que é o cara que está mais... Tiago Cardoso é o goleiro, não é? Tiago Cardoso era o goleiro. Você não conseguiu ouvir a voz dele, né? Porque ele não fala, né? Não, o Tiago era um Mas pegava, né? O Tiago, cara, que cara, velho.
Mas não fala, né? Assim, caladinho na Ele dele. falava, sabe? Tranquilo? Ele falava, aquele jeito dele, É. parece que estava sempre com vergonha, É. mas falava do jeito dele, nas rodas ele era firme, ele era duro, ele era outra... Aquele time era espetacular. Ele era outra referência ali também, forte. Nós tínhamos o Léo Moura também, e tinha jogadores que estavam fazendo a diferença, o Keno, Sim, Keno também. o João Paulo. Teve João aquela... Paulo que tu não ouvia a voz do João Paulo. Não, né? João Paulo não, do Arthur. Arthur Kaique. sim, Arthur Kaique, sim. É. Esse... Luizinho também tava, né? Luizinho Chegou não. depois. Chegou Luizinho depois. Foi depois. Foi depois, né? Luizinho foi meu jogador no Paraná Clube. Ah, tá. Tá. E tem uma história, daquela história de um campo de treinamento lá na Paraíba, né? Na final? É. Como é que foi aquela história? Vocês chegaram lá, botaram você para treinar num lugar ruim? Nós íamos treinar, nós chegamos um dia e íamos treinar, nós chegamos, a final foi domingo, certo? Foi no domingo, contra o Campinense. Nós chegamos sim. na sexta, nós chegamos quinta, sexta, nós íamos treinar nesse campo. Ah, nós temos um treino. Chegamos lá... Você não conhecia, chegou lá no lugar para treinar? Chegamos lá no lugar para treinar um campo de pelada. Tá. E tinha uns caras até lá jogando. Aí a gente, no campo já? No campo. Aí começamos, fizemos o aquecimento e eu meio contrariado com aquilo ali. Pô, o que é isso aqui? O jogador tá vendo também, né? Lógico, todo mundo ali. Aí, mas eles estavam à espera, quem era o líder. E se eu não falei nada, ninguém ia falar nada. Sim. Aí eu olhei, deu hora, fizemos um aquecimento, depois fomos fazer uma bola parada. Tem alguém da diretoria, não? Tinha o Tininho. O Tininho tava lá. Aí o Tininho, aí chegou uma hora no canto assim, aí eu olhei pro Tininho, eu disse, pô, Tininho, não dá pra treinar aqui, cara. Vambora então, vambora todo mundo. Entramos no ônibus. Foi embora. Vambora. Fomos treinar e entramos na final, o jogo da final, o campo. No estádio, no Amigão? No estádio. Entramos pra treinar lá. No Amigão. Entramos lá, o Tininho Amigão ou Almeidão? Toda vez eu confundo. Um é em João Pessoa e o outro é em Campina Grande. Não, Almeidão. Almeidão, então. É Almeidão. Amigão é em João Pessoa. Paraíba. Então porque um é em João Pessoa e o outro é Campina Grande. Eu confundo. É um que venta muito. Eu confundo porque os dois estádios são a mesma planta, sabia? Os estádios são iguais. Só que um é em João Pessoa e um em Campina Grande. Os dois são exatamente iguais. Aí eu não só Mas confundo eu acho que era de Campina Grande. Eu acho que é o Amigão. Então é isso. O Almeidão, tá, enfim. Mas enfim. Ventava muito. É um gão desse. Ventava muito e aí chegamos lá, treinamos na mão grande, os caras queriam tirar a gente, o Tininho fez uma confusão lá, foi espetacular. Foi espetacular, ganhamos o título e... Mas o título da tua carreira? Você considera, não? Como treinador, né? Como jogador você teve... eu ganhei um título, o maior título assim que pode ter sido o mais trabalhoso foi esse mesmo. Também o do Vasco foi um título difícil. Sim. Todos os títulos são muito difíceis, né? Título não é fácil ganhar. Você tem que construir uma história, né? Mas esse título do Santa Cruz foi... E como foi, né? E depois, a semana seguinte, a gente ter outra final e ganhar também... Você ganhou também uma Copa no Catar, não foi? Ganhamos. Copa Emir, né? Ganhou lá também. Essa E o Pernambucano e o Nordestão em 2016. E fomos campeões também na Ferroviária, né? Ferroviária, sim. Taça Rio no Vasco também. Taça Rio no Vasco. Acho que essa do Vasco foi bastante trabalhosa também. Você falou que era vascaína, a família inteira, né? E você jogou no Vasco e treinou o Vasco. Teve dois treinadores que foram campeão como jogador e treinador. Eu e Joel Santana. Você é um homem realizado, então. Realizado é uma história fechada, né? Sim. Eu acho que a gente tem... Estão me realizando sempre, então. É isso aí. Essa é a minha linha. É um projeto aberto. Tá. Porque a nossa realização, a nossa vida ela é uma construção de felicidade. Nós não somos felizes, nós estamos felizes, né? Porque é um momento. Tu tá feliz agora, daqui meia hora tu pode acontecer alguma coisa e tu já não tá mais feliz. Então tu não é, tu está. Sim. Então eu estou realizado até o próximo projeto. Quando eu digo assim, você é um homem realizado porque normalmente você tem um clube, né, que você ama, aí você sonha em trabalhar. Aí você jogou no time e você treinou o time. E você foi campeão Taça Rio no time. Então isso dá uma realização muito boa. Pessoal, né? É verdade, muito sem dúvida grande, nenhuma. Mas acho que de todas as realizações pessoais,
Aqui teve um sabor assim muito especial porque não teve uma mudança. Foi a do Santa Cruz, porque a gente pega quase não se classificar no Campeonato Pernambucano e quase não se classificando na Copa do Nordeste. E com o mesmo grupo, a gente consegue fazer uma mudança de... Sim. E por que você não ficou para a Série A naquele ano? Eu estava na Série A. Ah, você saiu no começo da Série A? Eu saí depois do primeiro turno já. Ah, depois do primeiro turno, foi? Então você que foi líder, então? Claro, da Série A? Pô, foi, nós começamos... Ah, você estava lá ainda, tá? Tava. Tá. Eu saí... Quando surgiu aquele torcedor que disse, a gente vai para Libertadores. Você estava lá, então? Tava. Eu saí no jogo que nós perdemos em casa, acho que pro São Paulo. Mas aí já estava assim... Já estava na fase descendente. Não, e você tinha tanto crédito de ter sido campeão estadual e regional com a Copa do Nordeste, que demorou muito para sair. Porque você tinha um crédito construído pelos seus serviços prestados. Mas eu te garanto, com tudo, eu já disse isso várias vezes, já disse isso inclusive pro Tininho. Se tinha alguém que poderia tirar, era eu. O único que o time não caía era comigo. Você acha que não caía? Não caía. Tinha certeza. Mas eles tinham que fazer uma coisa que eu disse para eles fazerem naquele momento. Ok. Tivemos um problema com um jogador, que ele teve um ato de indisciplina lá em Belo Horizonte. Nós fomos jogar a Copa do Brasil contra o Vasco, empatamos com o Vasco lá e viemos jogar contra o América Mineiro. Tá. E ganhamos do América Mineiro. 4-1, o primeiro gol foi do lateral esquerdo, o Thiago Costa. Certo. O segundo gol foi do... Você tem uma memória boa, vai lembrar de todos eles? Lembro. Thiago Costa. O meia, que é daqui do Nordeste, que jogava de... Moacir, não, esqueci o nome dele, cara. Tá. Fugiu-me o nome dele. Tá. Marcílio, pô, aí você tricolou também, viu? Marcílio. Boa. Exatamente, o Marcílio e o outro... Arthur. O outro foi do Arthur com o passe do Léo Moura. Tá. Ganhamos 3-1. E esse cara, nessa véspera, fez uma indisciplina enorme. Enorme, não contra mim, nem contra o clube, contra a instituição. Ele não brigou com ninguém, mas também não vou dizer exatamente o que. Nós estávamos fora e ele teve uma indisciplina no quarto dele e pronto. E aí eu cheguei e disse, olha, ele tem que sair. Você falou pro Tininho? Falei com todos da direção. Da direção. Tem que sair. Não, mas a gente comprou, a gente pagou, não sei o que, não pode. Disse, se ele sair, aí o erro meu foi ter aceitado ficar. Que ali você podia se impor e dizer, ele tem que sair? Pronto. Não, ele disse, então se não sair, ele saiu. Tá. Esse foi o grande erro meu. Por quê? Porque se fosse... Porque eu sou um treinador disciplinador. Certo. Gosto das coisas corretas. Certo. Sou o maior brincalhão com os jogadores. Sou o maior cara que se aproxima. Mas entrou no campo, ninguém vê um dente meu. Tá. Porque ali é da hora do trabalho, ali a gente defende a nossa instituição, defende o nosso presidente, defende a nossa torcida e ali trabalhando. É a única forma que a gente... Mas vocês tinham uma relação muito boa, você, Tininho, e os próprios líderes do Todos, nós tínhamos uma relação até dos jogadores. E os líderes não se posicionaram, não, sobre isso? Se posicionaram, mas só que jogador, eles são cooperativistas. Eles defendem uns aos outros. Na hora eles se defendem. Mas eles foram contra. Tá. Foram contra o atleta, juntamos tudo, mas o jogador não podia mandar o jogador embora. Tá, mas se o dirigente ele tem um aval e dá para ele perceber que tem um aval, se ele tira esse jogador que causou essa indisciplina, ele não perde o grupo. Não perde o grupo. Porque o grupo... Mas ele achava... Que ia contornar. Eu acho, não sei. Eu só sei que a partir dali desandou de geral. Desandou mesmo. Tá. E aí ele ficou ali. O que ele ficou? Tu acha que ele ficou do... Eu queria tirá-lo. Ele sabia que eu queria tirá-lo. Eu disse para ele que eu queria tirá-lo. Eu falei para ele. Porque é inadmissível, Medrado. Então, a partir desse momento, ficou ali alguém minando, louco que eu saísse, para que ele... E futebol é curioso, né? Porque assim, quem mais conhecia aquele grupo era você. Então, quem podia fazer com que o time não caísse naquele ano... E não caía. Eu tenho certeza absoluta, não cairia.
Tenho certeza absoluta. Porque foi incrível, se aquilo ali acontece, dava um recado para todo mundo, fortalecia e garantíamos o resto. Porque o atleta, quando não sente que a direção está com o treinador, ele já não dá o seu esforço maior. Sim. Já não dá o seu esforço maior. Então... Entendi. E aí, depois do Santa, você foi pro Vasco, né? Foi depois do Santa que você foi comandar o Vasco? Depois do Santa eu fui pro Vasco. Foi pro Vasco. Exatamente. Então, o trabalho saltei para cima. O trabalho deu frutos. Né? O trabalho deu frutos. Não, eu sou grato ao Tininho, sou grato ao Alírio, sou grato ao Jomar, sou grato ao Ataíde, sou grato à torcida inteirinha do Santa Cruz, porque foi espetacular. Sim. Mas a gente teve um erro que valeu completo. Entendi. Esse erro, e você se coloca junto de todos, né, que cometeram esse erro. Eu tô dentro Entendi. desse erro. Entendi. Porque naquele momento, se não sair um, tem que sair o outro. Tá. Tem que sair o outro. Obrigatoriamente tinha que não dava mais para estar ali. Por quê? Eu aceitando um ato de indisciplina, se eu era um disciplinador, perdi toda a moral. Tá. Eu fiquei sem moral, porque disse, pô, esse cara aperta a gente pra caramba e aceita por isso aí? E você ficou com uma moral aqui em Pernambuco muito forte, né? Depois desse trabalho, não só no Santa, como no esporte. Até a ponto de ser contratado pelo esporte depois para trabalhar no esporte, né? O esporte foi um momento muito legal. Porque o esporte, quando eu entro no esporte, nós entramos no esporte, que não entrei sozinho, eu entrei com o Laércio e entrei com o Maluf. Com o Laércio Guerra? Ele era o marketing do esporte. Ele era o diretor naquela altura. Tá, ok. Ok. E aí nós entramos, nós tínhamos 97% de chance de cair. Já estava caindo, né? Todo mundo dizia, caiu o esporte, vamos ver quem mais cai. Tá. E aí a gente tinha 14 jogos, e a gente fez uma pontuação de 66%, era Libertadores. Sim. E a gente cai por 1 gol. Não sei se tu lembra, no último jogo... Eu lembro. A gente ganhou em casa do Santos, 2-1, que tinha o Rodrigo, aquelas casas todas, Ferraz, aquela turma toda. E o São Paulo perdeu para Chapecoense por 1-0. Sim. E fez um gol de diferença, 1 gol ou 1 ponto. Sim. Foi o que fez cair. Ou seja, a gente galgou espaço desde baixo até em cima. Chegamos a sair da zona e depois entramos de novo, uma rodada seguinte. E foi um trabalho assim extraordinário. Não, e você não vai dizer não, porque você é um cara fino e elegante, mas aquele time era fraco. Qual time? Aquele do esporte. Era mas um time fraco. Rodrigo Grau. Não era ele? Rodrigo Grau não estava. Era Rodrigo... Era o goleiro era o Magrão e depois o Maílson. O lateral direito era o Vink. O Vink já fim de carreira. Não, o Vink tá jogando. O Vink tá na Turquia agora jogando. Vim com o outro, tá, ok. Vink, ok. Lateral esquerdo jogava o Prata. Certo, Raul Prata. Meio que improvisado, né? Ele joga lá também. Jogava também. O meio campo jogava o Marcão, o Jair, que se fixou comigo, que ele era reserva quando eu cheguei. Sim. E o Michel Bastos. Sim, que até hoje fala mal do esporte. Não sabia. Também jogava o Felipe Bastos às vezes, jogava o Neto Moura. Sim. O ataque era o Rogério, era o Gabriel, era o Brocador. Sim. E o Matheus Gonçalves. Time esforçado, viu? Ou seja, o que aconteceu ali? Eu considero mais ou menos parecido com o que acontece agora. A única diferença é que naquela altura não tinha dinheiro, mas estava em último lugar. Mas o vestiário do esporte hoje não tá legal, acho que não era... O quê? O vestiário do esporte hoje acho que não tá... Pois, né? aí naquela altura também não tava. Tava não, né? Não, aí tive que chegar ali e botar foco. E nada, Medrado, ultrapassa o trabalho. Tá. Nada. Tu chega no lugar, se tu bota o pé e diz assim, ó, é aqui, a nossa linha é essa aqui, ó, vamos focar aqui. Quando eu chego no vestiário, estavam com salários de atraso, não é mentira para ninguém, todo mundo sabe. Sim. E aí nós chamamos os jogadores numa reunião e botamos, e eu falei para eles,
O foco tem que ser não cair divisão. Por quê? Se a gente continuar assim, nós caímos divisão agora, já caímos divisão. Mas eu não vim para cá para cair. E eu dizia nas coletivas, eu vim para cá para a gente não cair. E nós não vamos cair. Nós não vamos cair. E assim, e os jogadores assimilaram isso também. Sim. Porque antes eles eram os coitadinhos que não recebiam. Mas não, agora eles são os caras fortes que não recebem e estão lutando. Sim. Olha a diferença. Total. Olha a diferença. Muda Postura a total. forma. Sim. E chegávamos lá, meus amigos, nós estamos em esforço, Sim. mas os homens não conseguem superar as crises sem esforço. E, meu amigo, era todo dia, eu era o primeiro a chegar. Na verdade, eu morava lá, né? Sim. Eu morei no CT. Eu morei até o último dia, eu morei lá. Você se envolve mesmo, né? Eu vou na entranha. Eu vou nas entranhas do problema. Eu tento. Porque essa é a minha vida, isso é o que eu gosto. Eu tenho paixão por coisa. Eu sou um cara que não tem o menor esforço de fazer absolutamente nada do que está relacionado ao meu trabalho. Adoro tudo que eu faço, adoro lidar com as pessoas, adoro conversar, adoro ensinar, fico feliz da vida quando os jogadores aprendem. Então, acho que está tudo muito relacionado à paixão que a gente tem pelo que a gente gosta. Eu quero abordar mais 2 assuntos para a gente fechar nosso bate-papo, Milton. Um era sobre o Retrô, né? Você teve uma passagem no Retrô em 2 momentos, né? Primeiro você chegou no mata-mata do Retrô, acho que foi com a ABC, se eu não me engano. Fez 2 jogos, né? Foi. E não conseguiu classificar o time e não continuou. E agora você recebeu essa nova proposta agora no começo do ano, né? E acabou sendo uma passagem curta também. A que você atribui essas 2 passagens curtas no Retrô? A primeira, eu tinha um contrato com o time do Irão. Eu estava aqui só emprestado, porque não sei se tu lembra, estava na pandemia. Sim. E o embargo. O Irão estava com um embargo que não estava dando vistos para entrar podia no entrar. país. Não podia entrar. E aí o Laércio conversou com o presidente deixou eu vir. E eu vim só para isso mesmo, só para o mata-mata. Eu sabia que se fosse a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta, eu ia embora de qualquer jeito. Ele me convidou, inclusive, para ficar, mas não foi. E essa segunda vez eu só tenho que agradecer o Laércio, tenho que agradecer ao Retrô, porque foi uma oportunidade. Como eu parei 2 anos para fazer mestrado, eu estava com dificuldade e ele me convidou e eu vim. O que pode ter abortado até a ida ao final, só ele poderá responder, porque infelizmente não consegui fazer com que a equipe subisse de divisão, que era o meu objetivo, e eu tinha certeza que poderíamos conseguir fazendo alguns ajustes esses que eu já tinha falado para ele, mas infelizmente perdemos 2 jogos e aí foi... Mas para mim foi muito legal voltar, porque vi o clube mais organizado, vi o clube muito mais apetrechado por dentro. É lógico, faltando algumas coisas, mas com certeza no futuro vão arranjar. Você acha que o Retrô, pelo grupo que você conhece, por ter convivido esse pessoal todo, você acha que tem condição de subir de divisão? Não, eles estão fazendo agora parece uma mudança, né? Já saíram 6 ou 7 e estão contratando outros 6 ou 7. Então isso é uma mudança de rota, né? Um recálculo de rota. Então é natural. E eu acho que com o anterior não chegaria. Você acha que não? Não chegaria. Precisava de algumas coisas que eu já tinha inclusive dito a eles. Sim. E não chegaria. Agora, com certeza, eles estão arrumando e vou torcer que chegue. Vou torcer muito porque é uma rapaziada que eu gosto, é um clube que eu gosto, então as pessoas que estão lá eu gosto, então nada... Já não faz parte da minha vida, mas não torço contra, eu gosto muito. É a 4ª força de Pernambuco, né, que tenha sucesso e que, quem sabe, lá na frente não se torne realmente um time tão grande quanto o Sport, quanto o Náutico, quanto o Santa Cruz. Né? Lógico. Para a gente fechar, eu queria falar de seleção brasileira. Né? A gente tem essa chegada do Ancelotti, né? Quando a gente está gravando esse programa aqui, o Brasil vai fazer 2 jogos aí, né, contra Equador e Paraguai. Equador e Paraguai. Mas de uma forma geral, a chegada do Ancelotti, de uma forma geral, como é que você vê? Você vê com bons olhos? Você acha que não é legal trazer o Ancelotti? Como é que você vê a chegada de um... Porque assim, já tiveram alguns treinadores estrangeiros que passaram pela seleção, mas eu acho que com o peso do Ancelotti, acho que não teve ninguém que chegou com o peso dele. Como é que você vê essa chegada dele? Eu acho que
que para a mídia, né, até para a mídia internacional e nacional, é um peso pesado, né? Agora, é diferente treinar equipe e é diferente treinar uma seleção, né? Ele estava no maior clube do mundo, né? Real Madrid. E agora, nós intitulamos a nossa seleção a maior do mundo, mas será que é? Né? Ela é a maior em títulos, é verdade. Mas nos últimos, nós estamos há quantos anos? 25 anos sem um título, certo? Não é 24 anos. 24 isso, anos desde 2002. 24 anos sem um título. Então, vai completar 24 na Copa. 6 vezes 4, 24. Já passaram 6 Copas do Mundo. Sim. E nós não ganhamos nada. Nem fomos à final. Sim. Fomos à França, a final que perdemos para a França. Não, foi antes. Foi antes essa? Foi. 2006 a gente perdeu para a França nas oitavas. 2010 a gente perdeu para a Bélgica. De Bélgica não, Holanda. Holanda, exatamente. Né, do Felipe Melo. Exatamente, a cabeçada do Felipe Melo. 2014 eu não quero falar. Ai. 2018 a gente perdeu para a Bélgica e 2022 perdemos para a Croácia. Exatamente. Essa na última eu estava. Foi? Tava lá? Copa do Mundo. Eu vi muitos jogos da Copa do Mundo, fiquei lá o mês inteiro. Mas o que eu quero dizer em relação a isso, ou seja, 6 Copas do Mundo, 24 anos. E nesses 24 anos, o que a gente fez para deixar um legado para os profissionais, né? Nossa seleção. Nós estamos fazendo uma mudança, né? Agora eu acredito que ele trouxe o Casimiro, o Danilo, o Marquinhos. Sim. e o Richarlison. São Sim. 4 jogadores com mais experiência. Sim. E se você vê, olha, são 2 defesas e... É um alicerce que ele está montando. Uma espinhazinha dorsal, né? Tá. Ou seja, que eu não acredito que o Danilo jogue, mas o Danilo vai ser um tipo de um para-raio dos jogadores para fora e trazer a experiência para dentro. Mas para efeito de Copa do Mundo, ano que vem, 2026, você acha que... É curto. É muito curto o tempo? É curto. Eu acho que é curto. Assim, classificado o Brasil está. Independentemente dos resultados, o Brasil vai estar na Copa. Vai estar na Copa. Né? Mas seria o fim do mundo não estar na Copa. Mas chegando na Copa, você acha que o Brasil não tem chance, não? Porque a minha tese é que é um torneio, sabe, Milton? Que não é um campeonato longo. É um torneio de 7 jogos. Você vai montar um time para um torneio de 7 jogos? Eu acho que dá, ou não? E por que não deu nos últimos 6 anos? Se era o mesmo torneio? Porque a gente não tinha assim, comandante. Não, eu acho que o comandante a gente tem, mas eu acho assim, a gente precisa não se submeter a algumas coisas que a CBF oferece, na minha visão. E eu acho que o Ancelotti, a minha esperança é de que ele não se submeta, é de que ele faça a coisa do jeito que ele pensa. Ele pode até não ser campeão, mas eu acho que ele vai fazer a seleção, ele vai desenhar do jeito que ele pensa. E eu acho que ele vai conseguir desenhar do jeito que ele pensa. Isso eu creio. Então, assim, aí eu não sei se ele vai conseguir ser campeão, mas assim, o time vai jogar do jeito que ele quer, com as peças que ele quer. Se o Neymar não estiver pronto, ele não vai convocar o Neymar e deixa o Neymar para lá, e não tá nem aí. Né? Se a gente botasse, por exemplo, o Dorival Júnior, talvez o Dorival convocou o Neymar machucado, pô. Só que ele se lesionou de novo. Né? Agora, o Ancelotti nem convocou. Entendeu? E já avisou ele que não ia ser convocado. Então, é uma diferença, entendeu? O tamanho do Ancelotti, por mais que ele não tenha brilhado em seleção, eu vejo o Ancelotti com um tamanho muito maior do que os jogadores. Do que os jogadores na seleção. Então, essa é a minha esperança, sabe, Milton? Eu não sei se você, com sua experiência, consiga ver diferente. Eu concordo, todavia a teoria é diferente da prática, né? Aí nós estamos falando no possível e o ideal. O ideal é isso. Sim. Mas será que no momento de pressão não seria... eu não acredito que ele é um treinador que vá sob pressão. Não acredito. Eu acredito que ele tenha a tranquilidade e a sabedoria e até conta bancária para se manter tranquilo, né? Eu penso isso. Sim. Agora, nós estamos partindo de uma ideia, minha e tua, nesse momento, que a solução é o treinador, né? Sim. Mas será que é o treinador? Treinador? Se é só isso, né? Eu tenho uma máxima, Medrado, que a gente, quando prepara um jogo, a gente prepara a expectativa, nunca a realidade.
Quando tu contrata um jogador, tu contrata expectativa, nunca realidade. Não sei se faz sentido para ti. Sim, sim, Olha, sim. O Pablo, a expectativa do Pablo era que fazia muito gol, muito isso, muito aquilo, a expectativa lá em cima. A realidade não está sendo isso. Sim. Não é? Contratou o Sérgio com uma expectativa muito alta, jogou na Roma, jogou no Galatasaray, e a realidade. Essa é a expectativa, mas e a realidade? Fez muitos gols na seleção, fez muitos gols, a expectativa e a realidade. Ou seja, quando o treinador faz um plano de jogo, ele idealiza aquilo, treina e tem essa expectativa. Mas o jogo pode apresentar outra coisa. Entendi. Porque o jogo pode ter de um lado de lá alguém que botou alguém a marcar próximo, a marcação individual, alguém que lançou os laterais, obrigou os caras do meio a vir atrás, e então tirou a possibilidade de ataque. Sim, tem uma série de coisas que pode acontecer e mudar. É aí que entra a diferença do treinador e do treinador. Quem muda e consegue entender que muda aquilo ali. Entendi. Porque é muito simples nós todos estarmos, Medrado, do lado de fora, depois do jogo, analisando no microfone. Devia ter feito assim, devia ter feito assado. Agora, não é fácil quando o treinador está lá dentro, idealizou uma coisa e não está acontecendo. E aí ele obrigatoriamente tem que mudar a rota. Tem que tomar a atitude de mudar e pode não acertar. E pode não acertar de novo. Entendi. Então, por isso é que, para mim, é das coisas mais extraordinárias do mundo, é esse bichinho. Correr atrás do rabo, igual o cachorro correndo atrás do rabo. Entendi. Então, a gente não chega nunca a lugar nenhum, mas está sempre querendo estar lá. Entendi. Porque aquela adrenalina é das coisas mais gostosas que pode ter. Milton, pra gente fechar, eu queria só fazer um bate-bola com você, pra gente fechar o nosso papo aqui. Você gosta de um fado ou de samba? Eu gosto dos dois. O fado menos, porque o fado ele é melancólico, né? É, né? O fado é melancólico. O fado é depois... O fado é o nosso brega, né? Não, mas o fado é melancólico, é aquela música quando tu tomou uma, tá no final do dia, assim, e tal, meio melancólico, lembrando das coisas antigas, aí bota um fado, aí é sofrência. Rio de Janeiro ou Recife? Recife. Santa Catarina ou Lisboa? Ou Madeira, melhor dizendo. Mas Santa Catarina é em Madeira? Santa Catarina. Santa Catarina, já de sempre, né? Vou falar o nome de um nome de uma pessoa, uma frase, e sempre fala alguma coisa. Roberto Dinamite. Porra, amigão, gênio. Romário. Melhor, the best. Eurico Miranda. Deus pra mim. O Vasco. Uma paixão, né? As arquibancadas de São Januário. Porra, saudosismo, lembro muito daquilo. Sua família pra você. Tudo. Família é tudo, né? Realização, quando fala ali de realização, a gente tem a família construída por nós e a família dada, né? Porque a família dos teus pais é uma família dada. Teus irmãos, né? E aqui a gente escolhe, a mulher e meus filhos são os meus, né? Então, acho que uma das maiores realizações que eu tive foi quando meus filhos tinham possibilidade de ir para os dois, um para cada lado, e eles decidiram vir passar férias comigo e a minha mulher. Que lindo. Então, acho que isso que é uma realização para um pai. O filho pode querer ir para qualquer lado, mas opta pela companhia tua. O maior sonho realizado? Meu maior sonho realizado? Sim. Ter uma casa. Um sonho a realizar ainda? Um sonho a realizar? Ser campeão do Campeonato Brasileiro. Pra gente finalizar, Deus na sua vida. Muito profundo. Eu sou católico. Sim. Sou católico, praticante. Sou um pecador como todos os outros, mas sou católico praticante. Deus é o equilíbrio, né? A gente, quando está necessitando, quando a gente está meio perdido, o primeiro pensamento é procurar um rosário, procurar uma Bíblia, e aquilo nos dá equilíbrio. Então, acho que uma palavra seria equilíbrio. Milton,
Grande prazer, meu querido. Obrigado, viu, pela oportunidade de conversar com você. Você é um gênio. Grande prazer. Obrigado, meu querido. Obrigado a você. Valeu. Prazer. Conversamos aqui com o Milton Mendes, treinador de futebol, que em breve estará de volta aqui a Pernambuco para comandar um outro clube aqui em Pernambuco, se Deus assim permitir. E vai estar com a gente. Eu vou estar ano que vem, eu quero estar na Copa do Mundo com você, viu? Estados Unidos? Vamos ver se a gente se encontra por lá. Vamos, pô. Tá certo? Vamos, tô combinando com meu filho pra gente fazer isso. Pronto. Bora ver se a gente se encontra por lá, tá certo? Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. Meu amigo. Foi um grande prazer. Conversamos aqui com o Milton Mendes, treinador de futebol aqui no nosso Torcida Cast. Você entra lá no nosso canal, lá na Play Hits TV, e ativa o sininho das notificações sempre